Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão, meus queridos? Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para te desejar uma boa tarde. Amém. Para te desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que só o nosso Senhor Jesus, Ele pode conceder a mim e a você, a verdadeira paz. Amém, queridos? Em nome de Jesus, eu estou passando aqui, queridos, para continuar a leitura do Evangelho de Mateus. Amém? Hoje é o capítulo 13, o capítulo 14. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, engrandecido seja Ele para sempre e sempre, que Ele é que apareça, querido, sobre a minha e sobre a tua vida. A glória é para Ele, a glória é dele. Amém? Estamos aqui como, queridos, vasos, como canais de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Em nome de Jesus, vamos fazer, queridos, a leitura do capítulo 13. Vamos aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos, a como nós vivermos nessa terra, a como nós aprendermos a nos comportar diante da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em tempos de guerra, em tempos, queridos, que está bem aí, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Estamos vendo os sinais que são muito claros, amém? Então, nós temos que compartilhar, nós temos, queridos, que transbordar aquilo que o Senhor já tem nos ensinado para com a vida do nosso próximo, amém? Se você que está aí e você ainda não abriu a tua boca para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, pois trate de abrir a sua boca, trate de se levantar, trate de falar do nosso Senhor Jesus Cristo, trate de falar da sua volta. Amém? Trate de compartilhar o amor de Jesus Cristo. Amém? Porque nós estamos aqui, queridos, para fazer o ID. Amém? Nós estamos aqui para falar do nosso Senhor Jesus Cristo, para falar que Ele já está à porta e que não há mais tempo de brincar, que não há mais tempo de pular, que não há mais tempo de pular festa, pular em festa, pular carnaval, pular boi, pular isso, pular aquilo, que não há mais tempo. Amém? Jesus já está bem aí, Ele está dando tempo para que todos nós venhamos nos arrepender, venhamos dobrar os nossos joelhos diante da presença dEle e clamar por um pedido de perdão e clamar pelo Senhor, pelo nosso Senhor, o nosso eterno, o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Jesus está dando tempo para você se arrepender dos seus pecados, dos seus erros. Arrepende-te enquanto há tempo. Jesus já está bem aí, estamos vendo todos os sinais e são bem claros para quando nós pegamos na palavra do nosso Senhor, para que nós estamos vendo, ouvindo, o nosso Senhor já está bem aí. Amém? Trate de se levantar. Eu e você tratemos de nos levantar, de abrir as nossas bocas e proclamar o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, no capítulo 13, vai falar sobre a parábola do semeador. Amém? Que também se encontra no livro de Marcos e no livro de Lucas. No livro de Marcos vai se encontrar no capítulo 4, do 1 ao 9, no livro de Lucas, do capítulo 8, do 4 ao 8. No mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e grandes multidões se reuniram a ele, de modo que, entrando ele em um barco, assentou-se, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que vem um semeador, saiu a semear. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Algumas caíram em lugares pedregosos, outras não haviam muita terra. E imediatamente elas brotaram, porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam-se. E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram.
Mas outras caíram em boa terra e deram fruto. Algumas 100 vezes, e outras 60 vezes, e outras 30 vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora o Senhor Jesus, ele vai explicar para mim e para você sobre a parábola do semeador. Olha só que maravilhoso, queridos. Aqui Jesus ele vai falar por parábolas e aí os discípulos vão chegar com ele e vão perguntar dele. Amém? Então nós vamos aprender agora o que significa a parábola do semeador. Amém? O propósito das parábolas, né? Que, aliás, ainda não é aqui, é só a partir do versículo 18. O propósito das parábolas, que está em Marcos e em Lucas. E vieram os discípulos e lhe perguntaram: por que tu falas por parábolas? E ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, para ele se dará, e terá mais em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Portanto, lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumprem a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, e não compreendereis, e vendo vereis, e não percebereis. Porque o coração deste povo se fez pesado, e os seus ouvidos ouvem pesadamente, e eles fecharam seus olhos, para que em nenhum momento vejam com os seus olhos, e ouçam com os seus ouvidos, e compreendam com o seu coração, e se convertam, e os cure. Mais abençoados são os vossos olhos, porque eles veem, e os vossos ouvidos, porque eles ouvem. Porque em verdade eu vos digo, que muitos profetas e homens justos desejaram ver estas coisas que vós vedes, e não o viram. E ouvir estas coisas que vós ouvis, e não o ouviram. Agora que o Senhor Jesus ele vai ensinar a mim e a você a explicação da parábola do semeador, que está em Marcos e em Lucas também. Escutai vós, portanto, a parábola do semeador. Quando alguém ouve a palavra do reino e não a compreende, então vem o perverso e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho, que nós vemos aqui no versículo 4. E quando ele semeava, algumas sementes caíram junto ao caminho, e vieram as aves e as devoraram. Então aqui o Senhor está dizendo que foi o perverso, e afasta o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto ao caminho. Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo, pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente essa pessoa se esmorece, Essas são aqui no versículo 15, as sementes que caíram, que vai dizer assim, algumas caíram em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e imediatamente elas brotaram porque não havia terra profunda. E quando o sol nasceu, queimaram-se, e porque não tinham raiz, elas murcharam. Aí é que o Senhor Jesus vai falar, Mas o que recebeu a semente em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz. São pessoas que não têm raiz, que nunca se converteram verdadeiramente, que nunca aceitaram Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador verdadeiramente. Porque Jesus, quando ele vem, quando nós o recebemos em nosso coração verdadeiramente, de todo o nosso coração, ele entra e ele transforma nossas vidas através da sua palavra. Amém? Mas ele não tem raiz em si mesmo, apenas dura um tempo. Pois quando vem tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se esmorece. E também o que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas
Os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que recebeu a semente em terra boa é o que ouve a palavra e a compreenda e também dá fruto, e produz 100 vezes, outra 70 vezes e outro 30 vezes. Né? Então, aqui o Senhor também ele vai falar. Né? E outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram. Né? Mas outras caíram em boa terra e deram fruto, algumas 100, outras 70, outras 30. Amém? Né? Então, aqui tem pessoas assim. São o quê? 4 tipos de pessoas, né? É as pessoas, né, que endurecem o coração, tem as pessoas que a semente caiu ali num espinho, aí como ele vai dizer aqui, né? E também o que recebeu a semente entre o espinho é o que ouve a palavra, um tipo de pessoa. Mas os cuidados deste mundo, né, e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. São aquelas pessoas que colocam as riquezas desse mundo, colocam as coisas desse mundo, colocam tudo acima de Jesus Cristo, e aí elas esquecem de Jesus Cristo, né? Elas preferem viver aí no pecado, preferem aí fazer a vontade da sua carne, preferem aí estar adorando as riquezas, estar adorando o dinheiro, estar adorando um monte de coisa desse mundo que não agrada a Deus, né? Aí tem aqui as pessoas que recebem a semente, né, em boa terra, e o que ouve a palavra e compreendendo-a também dá fruto. E um produz 100, outro 70 e outro 30 vezes. Vamos agora para a parábola das ervas daninhas, né? Que aqui também o Senhor Jesus ele vai nos explicar, glória a Deus. Essa palavra aqui, queridos, essa parábola é muito forte. Não que as outras não sejam, mas olha o que o Senhor Jesus vai nos dizer. Aí apresentou-lhes outra parábola dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Né? Esse homem, queridos, aqui na parábola, eis que saiu esse semeador, eis Jesus Cristo. Né? Olha só, o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem esse joio? E ele disse-lhes: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que vamos e colhamos? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros, colhei juntos primeiro o joio e amarrai-os em fardos para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e o fermento, que está em Marcos e em Lucas também. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um grão de semente de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, que na verdade é o menor que todas as sementes, mas quando crescido é o maior entre as hortaliças e torna-se uma árvore, de modo que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhe disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Todas estas coisas falou Jesus à multidão por parábolas, e sem parábolas, e não lhes falava, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta, dizendo: eu abrirei a minha boca em parábolas, proferirei coisas mantidas em segredo desde a fundação do mundo. Amém? Agora vamos aqui a esse ensinamento maravilhoso de Jesus, que ele vai explicar agora para mim e para você, a parábola das ervas daninhas. Amém? Que a gente acabou de ler, né?
O reino do céu é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Então Jesus vai nos dizer assim. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: Olha só, queridos, essa explicação de Jesus Cristo para as nossas vidas, amém? Olha o que o Senhor vai dizer. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Era ele mesmo estava falando dele. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo, né? A colheita é o fim do mundo. E os ceifeiros que vêm colher, né, os joios, vai amarrar ali aqueles joios e jogar para ser queimado, são aquelas pessoas rebeldes, aquelas pessoas que nunca confessaram Jesus, aquelas pessoas que nunca obedeceram a Jesus Cristo, aquelas pessoas que nunca quiseram ouvir a palavra do Senhor e nunca quiseram deixar que a palavra entrasse no seu coração. Aí, então, olha só, portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. Então, aqui no 39, o inimigo que o semeou, o inimigo, ele semeia, sim, queridos, ele semeia ali os dele também no meio do joio, no meio do trigo. Qual são, o Senhor está aqui fazendo a comparação, eles são o joio, né? E aí, os servos do Senhor são os ceifeiros, eles vão lá, né? Então, naquele grande dia, eles vão colher aqueles que nunca aceitaram Jesus, nunca confessaram Jesus, aqueles que nunca quiseram saber mesmo do nosso Senhor Jesus Cristo, eles vão ser amarrados e lançados no fogo, né? Então, o Senhor diz para aqueles anjos que eles são os ceifeiros, para nós que somos o trigo, o Senhor vai dizer o quê, né? Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Olha só. Então, o Senhor vai dizer aqui: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas os joios são os filhos do perverso. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos do nosso Senhor. Portanto, como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que escandaliza e os que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O tesouro e a parábola de grande valor. Novamente, o reino do céu é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E por causa da sua alegria vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Novamente, o reino do céu é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande preço, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou-a. A parábola da rede. Novamente, o reino do céu é semelhante a uma rede lançada ao mar. Olha só, queridos. Recolhendo toda a espécie. Aqui também ele está fazendo a comparação dos peixes com as pessoas. Olha só. Toda a espécie, aliás, né? E estando cheia, puxa para a praia. E assentando-se, ajuntam os bons em um cesto, mas lançam para longe os ruins. Serão separados, né? Os filhos de Deus dos filhos do perverso. Amém? Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os perversos dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Tesouros novos e antigos. E disse-lhe Jesus: Tens compreendido todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Então ele disse-lhes: Portanto, todo o escriba que é instruído acerca do reino do céu
é semelhante a um homem que é chefe de família, da família, e tira do seu tesouro coisas novas e velhas. A rejeição de Jesus em Nazaré, que também está em Marcos e em Lucas, versículo 53, do capítulo 13. E aconteceu que quando Jesus havia concluído estas parábolas, partiu dali. E chegando à sua terra, ele ensinava-os na sinagoga deles, de modo que eles se maravilhavam. E diziam: de onde veio a este homem sabedoria e estas obras poderosas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas elas entre nós? De onde, então, tem este homem todas essas coisas? E eles se ofendiam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E ele não fez ali muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Queridos, eu vejo muito essa palavra, né? Eu acredito que você, né? Eu sim, queridos, já passei por isso. As pessoas dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria parentela, eles vão nos desonrar. Eles não vão acreditar que Deus é na nossa vida. Porém, chega um momento, queridos, que Deus ele mostra para essas pessoas que Ele é sim nas nossas vidas. Amém? Aconteceu isso comigo, né? Aconteceu isso comigo bem no início do meu chamado, do meu ministério, da minha caminhada com Jesus Cristo, né? Aonde por um momento eu fui desonrada pelo homem, mas Deus, queridos, Ele fez um mover tão grande que Ele mostrou para aquelas pessoas que Ele era Deus na minha vida. E Ele continua mostrando que Ele é Deus na minha vida. E que quem me chamou foi Ele, queridos, não foi o homem. Amém? Então, geralmente, essas pessoas vão nos desonrar. O Senhor Jesus mesmo está falando aqui, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E aí, muitas pessoas deixam, queridos, né? Infelizmente, elas perdem a bênção, elas perdem uma cura, perdem uma libertação, porque Deus, Ele usa sim os seus de dentro, né? Ele usa sim, porque Ele faz como Ele fez com Davi. Davi era o menor da casa, ninguém dava nada por Davi, queridos, mas foi Davi que foi escolhido por Deus. Então, aí, quantas vezes os irmãos, o pai dele, queridos, quantas vezes aquelas pessoas próximas dele não perderam ali, né? Não perderam uma bênção porque não creram nele, não acreditaram nele e nem que Deus era na vida dele. Então, queridos, assim também é comigo, talvez assim também seja com você. Você está ali falando, você está ali falando de Jesus, você está ali liberando uma palavra, mas elas não acreditam em ti, porque, mas como? A fulana, o fulano, um dia desse estava aí, um tempo desse estava aí no mundo, estava fazendo um monte de coisa errada, e hoje está falando de Deus, hoje está pregando a palavra, hoje está colocando as mãos e Jesus está usando ela, está levando ela para entregar uma profecia. Queridos, eu já passei por isso, amém? Mas o Senhor, quando Ele nos chama, queridos, Ele mostra para essas pessoas que Ele é Deus na nossa vida, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que quem nos justifica é o Senhor. Amém? Então, olha só, a morte de João Batista, capítulo 14, que está em Marcos e em Lucas. Nesse tempo, Herodes, o tetrarca, ouvindo a fama de Jesus, disse aos seus servos: este é João, o Batista. Está ressuscitado dos mortos, e por isso obras poderosas atuam nele. Pois Herodes, havendo prendido a João, o amarrou e o colocou na prisão, por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe. Porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, que havia uma situação de um adultério. E João Batista estava ali chamando a atenção dessas pessoas, amém? Mas assim, queridos, como essas pessoas não quiseram ouvir João Batista, tem muitos, né? Deus, Ele está chamando ao arrependimento. Deus, Ele está dizendo, não faz isso, que não te é lícito fazer isso. Não faz isso, isso é errado. Não pega a mulher do teu próximo, não pega o marido da tua próxima, não faz isso, não rouba, não mata. Mas as pessoas não estão ouvindo.
né, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E olha só, porque Jesus lhe dizia, não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque eles o consideravam um profeta. Celebrando-se, porém, o aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante deles e agradou a Herodes. Perante isso, prometeu, com um juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, tendo sido anteriormente instruída por sua mãe, cheia do capeta, né? Instruída por sua mãe, disse, dá-me aqui em um prato a cabeça de João Batista. E o rei se arrependeu, contudo, por causa do juramento, e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E ele mandou decapitar João na prisão, e a sua cabeça foi trazida em um prato, e dada à moça, e ela a levou para sua mãe. E vieram os seus discípulos, levaram e enterraram o corpo, e foram dizer a Jesus. A alimentação dos 5.000, que está em Marcos, Lucas e João. Ouvindo Jesus disso, partiu dali em um barco para um lugar deserto. Jesus ouviu a notícia aí do profeta, né, do João Batista. Então, ele foi ali para um lugar deserto, falar com o Pai. À parte, ou seja, sozinho. E ouvindo isto, as multidões seguiram-no a pé desde as cidades, mas aquelas pessoas não deixavam de seguir o nosso Senhor, de ir atrás dele, né? E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Né? Jesus, quando ele ouviu que João Batista ele tinha sido decapitado, ele tinha perdido a sua vida, Jesus ele não deixou de continuar, né, o que ele tinha que fazer, porque era o plano de Deus para as nossas vidas. Jesus ele tirou ali um momento a sós com o Pai, e então ele olhou para aquelas pessoas de íntima compaixão e ele continuou o seu ministério. Ele continuou o seu chamado, porque ele veio com um propósito nessa terra, por mim e por você. Então nós aprendemos com Jesus, queridos, que diante das circunstâncias, diante das perdas, diante das tribulações, das perseguições, que nós não temos que parar o nosso chamado, que nós não temos que parar o propósito que Deus colocou no nosso coração, no nosso espírito. Nós temos que continuar. Jesus, ele não parou. Né? Jesus, ele não parou por causa da notícia. Jesus, ele tinha ali um parentesco com João Batista. Né? Nós sabemos muito bem. Então, queridos, o profeta João Batista, ele veio à frente de Jesus para abrir o caminho para ele. E aí, queridos, mas ele teve o tempo determinado também. Ele já tinha ali cumprido o seu propósito. Ele já tinha vindo, já tinha aberto o caminho para Jesus Cristo. Com a mesma pregação de Jesus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Então, Jesus continuou, porque ele tinha um tempo determinado também nessa terra. Amém? Então, olha só. Então, Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. E, chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede a multidão, para que, indo às aldeias, compre mantimentos. Quem falou isso aqui, queridos, foi os discípulos do Senhor Jesus. Mas Jesus lhe disse, eles não precisam partir. Dai vocês mesmo o que comer para eles. Jesus, muitas das vezes, queridos, nós vamos tomar atitudes precipitadas, nós vamos tomar atitudes que não vão agradar a Deus. Nós aprendemos aqui nessa palavra, queridos, que nós não temos que pensar somente em nós. Jesus, ele não pensava só em si. Jesus pensava naquelas pessoas que estavam ali, há muitas horas já, ali atrás, caminhando com Jesus. Né? Aquelas pessoas estavam cansadas. Imagina só, queridos, pessoas carregando pessoas enfermas, carregando paralítico, pessoas levando pessoas endemoniadas na direção de Jesus para que ele viesse curar e libertar aquelas pessoas. Imagina aquelas pessoas possessas, sabe lá há quanto tempo, aquelas pessoas endemoniadas, aqueles demônios machucando o corpo daquelas pessoas, e quando aquelas pessoas elas eram curadas. É claro, eu mesma, querido, já passei por esse processo.
né? Já caí possessa, já caí endemoniada. Eu passei mais de uma semana com dor no meu corpo, nas minhas costelas, não conseguia tossir, porque doía muito, queridos, que quando eu caí possessa, os demônios queriam era me quebrar no meio. Eu caí no chão, os demônios se manifestaram em mim, queridos, então eu fiquei com muita dor no meu corpo, fiquei cansada. Então imagina só, aquelas pessoas que carregavam os paralíticos, né, que carregavam naquelas camas. Imagina só o cansaço dessas pessoas e a fome, então, queridos, que elas estavam. Jesus olhou para elas, aí os discípulos vêm e falam: não, Jesus, manda elas ir embora, né? Diz para elas ir, despede eles vão às aldeias que eles comprem mantimentos. Mas olha só, Jesus estava dando várias. Se nós formos analisar essa palavra, Jesus ele está nos dando vários tipos de lições aqui, queridos. Amém? Que nós venhamos ter compaixão do nosso próximo e que nós venhamos tomar a atitude que aqueles discípulos não tomaram. Eles tomaram uma atitude ali que não foi agradável a Deus, eles pensaram ali somente em si. Eles não pensaram naquelas pessoas, naquelas mulheres, naquelas crianças, né? Mas Jesus falou para eles, eles não precisam partir, porque Jesus estava mostrando ali também que ele era a provisão daquelas pessoas. Jesus não estava mostrando somente para aquela multidão que ele era a providência delas, não. Ele estava ali treinando, ele estava capacitando, estava ensinando aqueles discípulos também, queridos. Ele estava mostrando a fé. Aqueles discípulos do Senhor Jesus, eles ainda eram cheios de incredulidade dentro de si. Jesus estava tirando aquilo deles, estava quebrando aquilo deles, e dando aqueles ensinamentos, dando para ele aqui uma lição de fé, queridos, amém? Então, olha só, e eles disseram, né? Nós não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes, discípulos falando para Jesus. E Jesus disse: traga-os aqui para mim. E ordenando a multidão para que se assentasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes. E erguendo os olhos ao céu, ele os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos seus discípulos. E os seus discípulos à multidão. Jesus mesmo fez eles irem lá, queridos. Jesus fez eles pegarem, né, colocar aquele povo para que se assentasse, e levou ali para Jesus aqueles 5 pães e 2 peixinhos. E erguendo os olhos, o Senhor nos ensina a darmos graças pelos nossos alimentos, queridos. Porque o Senhor, ele é um Deus que ele multiplica. Amém? E partindo os pães, ele entregou nas mãos dos discípulos. E os discípulos, a multidão. E todos comeram e se fartaram, queridos. Olha só, eram 5.000 ou mais, né, pessoas, 5.000 pessoas, queridos, para comer, né, 5 pães e 2 peixes. Então, todos comeram e se fartaram, e olha só, e dos pedaços que sobraram, tomaram 12 cestos. Ainda sobrou, queridos. Esse é o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus, ele é um Jesus de multiplicação, queridos. Ele é um Jesus de bonança, queridos, sobre as nossas vidas. Mas como que eu vou receber esse milagre do Senhor Jesus, queridos? Quando eu, queridos, creio no milagre dele. Quando eu coloco a minha fé em Jesus Cristo. Quando eu sou grata a tudo que ele coloca na minha mesa, nas minhas mãos. Amém, queridos? Nós temos que ser gratos. Jesus aqui, ele agradeceu, queridos, por aquele alimento. Ele deu graças ao Pai por aquele alimento. Amém? E os que haviam comido eram cerca de 5.000 homens. Olha só de homens eram 5.000. 5.000 homens, aliás, além de mulheres e crianças. Ou seja, tinha muito mais. Amém? Andando sobre a água. E logo, versículo 22. E logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco, a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Agora sim, Jesus ele vai despedir a multidão. Por que ele vai despedir a multidão? Não só porque eles já estão de barriga cheia, queridos, mas porque Jesus já deu a lição que ele tinha que dar para os discípulos e para aquela multidão. Uma lição de fé, uma lição de perseverança, uma lição que ele diz ali,
para aquelas pessoas aprender a crer. Tinha muitas pessoas incrédulas, inclusive os discípulos de Jesus Cristo. Então, Jesus ele já tinha ensinado para eles ali sobre a gratidão, sobre a fé, sobre a perseverança. Amém? Agora sim, Jesus despede aquela multidão. E despedido a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte, ou seja, novamente a sós. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Olha a incredulidade, queridos, aqui dos discípulos novamente. Eita, queridos, olha só. Jesus tinha acabado de dar para eles uma lição de vida, uma lição de fé, uma lição, queridos, ali de perseverança, né? Para eles crer, queridos, para eles perseverar ali no Senhor, para eles, queridos, colocar a confiança deles no Senhor Jesus Cristo. Mas olha só o que vai acontecer novamente, queridos. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito. Em outras traduções vai dizer um fantasma. E gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo. E começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? Ou seja, ó homem de pequena fé, por que tu duvidastes? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, queridos, eles ainda não tinham reconhecido Jesus Cristo como o Filho de Deus, né? Olha só a incredulidade de Pedro, queridos. Pedro, quantas vezes, queridos, nós não duvidamos de Jesus Cristo? Quando ele nos faz ali uma promessa, quando ele nos entrega algo, né? Aí o Senhor, ele vem e fala, e aí ele conta, ele fala ali para mim e para você, que ele diz que ele vai curar, que ele vai libertar, que ele vai salvar. E aí, queridos, como que eu e você temos crido nessa promessa do Senhor? Será que nós temos feito como Pedro, nós temos duvidado? Será que quando Jesus ele faz uma promessa para mim e para você, e aí vem uma tempestade, uma tribulação, queridos, será que nós fazemos como Pedro, nós duvidamos, nós olhamos para a tempestade, olhamos para as tribulações, para os ventos fortes, como Pedro ele fez? Será que eu e você, dentro dessa tempestade, dentro desse vento forte, queridos, será que o nosso alvo tem sido Jesus Cristo? Será que nós temos olhado mais para a tempestade? Será que nós temos olhado mais para o vento forte? Né? Será que nós temos olhado mais para os problemas, mais para a enfermidade, mais para a doença, mais para as lutas, do que para o nosso Senhor Jesus Cristo? Né? E aí o Senhor ele diz para Pedro, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Jesus estava bem ali com ele. Né? Então, e aí aqui, queridos, vai continuar a palavra assim, a cura dos doentes de Genezaré. Está no versículo 34, que está no capítulo de Marcos, também no livro de Marcos. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda a região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar na orla da sua veste. E todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãos, ou seja, curados, salvos. Nós temos aqui, queridos, esse versículo 36, que não foi somente aquela mulher do fluxo de sangue que tocou na orla, né, da sua veste, mas muitas outras pessoas também tocaram na orla da veste de Jesus Cristo.
e elas, quando tocavam, elas ficavam perfeitamente sãos. Amém, queridos? E aqui nós finalizamos o capítulo 14, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Muito boa leitura, queridos, muitos aprendizados para as nossas vidas. Jesus Cristo nos ensinando ainda sobre a fé, sobre perseverar, nos ensinando a crer, queridos, nos ensinando aqui na multiplicação dos pães. Ele estava não só ali, queridos, ensinando aquela multidão, mas ele estava ensinando ali os seus discípulos, porque eles estavam do lado do mestre, e o mestre estava ensinando a eles, porque chegaria um momento que o mestre não estaria mais ali andando com eles assim, lado a lado, carne a carne, não, queridos. É claro que ele deixou de andar, não, ele anda comigo e com você até hoje, e vai andar sempre. Mas só que Jesus chega um momento, queridos, que ele está nos ensinando, porém chegará o momento que eu e você teremos que nos levantar, teremos que tomar atitudes, nós vamos ter que colocar assim a mão sobre os enfermos, e no nome de Jesus eles vão ter que ser curados. Nós vamos ter sim que colocar a mão na cabeça daquelas pessoas que estão ali em direção àquelas pessoas, como for que Deus mandar e ordenar, para elas serem ali, aquelas pessoas endemoniadas, para elas serem libertas no nome de Jesus Cristo. É claro, queridos, que tem que ser no nome de Jesus Cristo. Não pode ser no meu, nem no teu, nem no de ninguém, a não ser no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E é assim que ele anda conosco. Amém? Mas aqueles discípulos andaram ali lado a lado com Jesus enquanto ele estava aqui na terra. Jesus estava ensinando para eles, olha, vai chegar um momento que é vocês que vão ter que fazer. Jesus, ele mandou uma parte da palavra, Jesus vai falar que ele mandou eles irem, e eles voltaram tudo alegre, tudo feliz, tudo contente. Jesus, os demônios nos obedecem no teu nome. Jesus, eles vão embora. Mas Jesus, não se alegrem por causa disso, que vocês colocam a mão e o endemoniado ali, ele é liberto. Não. Vocês se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso, queridos, é mais importante para mim e para a tua vida. Amém? O nosso nome está escrito no livro da vida. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus, ele vai sim, nós estamos sendo treinados, nós estamos sendo capacitados, mas chega, queridos, um momento que nós vamos ter que sair da zona de conforto, sair daquela cadeira que já esquentamos demais, e vamos ter que tomar adiante tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, depois que Jesus ele foi para o céu com o Pai, eles vão à frente, aí vai vir a igreja primitiva, né? Aí Pedro ali, ele vai, olha só, Pedro aqui, um dia ele estava ali duvidando, um dia ele estava ali com incredulidade no seu coração, mas ainda Jesus lá em Atos, ele vai estar ensinando Pedro, quando vai ter ali em Atos o capítulo 10, eu amo esse capítulo também, que é a passagem de Cornélio, que Pedro ele vai estar ali em cima, né? Ele vai estar fazendo uma oração, e aí Jesus vai enviar aquele pano ali do céu com os animais, e ele ainda vai estar fazendo ali a acepção de pessoas, e Jesus vai estar ensinando ele que ele mesmo não fez acepção de pessoas, e ele já tinha ensinado isso lá atrás para ele, para não fazer acepção de pessoas. Ele mesmo conviveu com Jesus. Jesus entrava na casa dos pecadores, entrava na casa dos publicanos, mas Pedro lá na frente, ele ainda vai continuar fazendo acepção de pessoas. Mas vai ser nesse capítulo 10 que vai ser quebrado. Quando toda a família de Cornélio, né, um homem justo, um homem que buscava Deus, e aí ele era ali um homem que ele abençoava os pobres, né? Ele era um homem caridoso, um homem bondoso, Jesus se agradava dele, porém ele era excluído por causa ainda da acepção das pessoas, da acepção dos discípulos, mas Jesus vai dar ali uma visão tanto para Cornélio como para Pedro. Então aquilo vai ser quebrado quando Pedro ele chega lá na casa de Cornélio, vai estar muitas pessoas reunidas, né? Vai estar Cornélio, sua família, seus amigos mais próximos, seus parentes. E quando Pedro começa, aí Pedro chega lá e Pedro vai falar: agora eu entendi o porquê da visão e por que Jesus me enviou até aqui. Jesus ele não faz acepção de pessoas, né? Então Pedro, quando ele começa a falar de Jesus Cristo na casa de Cornélio,
Quando ele começa a abrir a boca dele para falar de Jesus, aquelas pessoas vão ser batizadas em línguas, elas vão receber o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, o Senhor, ele nos ensina. Aí Pedro ainda vai continuar ali, ó, a aprender, né? Ele aprende e ele também nos ensina. Amém? Então, Jesus, ele fala para mim e para você, ainda aqui nesses 2 capítulos, sobre a fé, né? Sobre a perseverança. Ele nos ensina aqui, queridos, como nós temos que olhar para ele, não olhar para a tempestade e nem olhar para o vento forte, como aquele discípulo, aliás, ele olhou, né? Ele falou assim, ele viu Jesus sobre as águas, ele falou, Senhor, posso ir aí contigo? E Jesus falou, vem. Mas enquanto ele foi no meio do caminho, veio o vento forte, ele olhou para o vento forte, sendo que Jesus estava na frente dele, Jesus era o alvo dele, né? Então ele vai ali submergindo, mas imediatamente ele clama. Nós vamos ter muitos ensinamentos, queridos, o Senhor vai nos dando discernimento. Quando a gente pega um capítulo, se a gente pegar essa passagem, né, Jesus andou sobre as águas, o Senhor Jesus, ele vai dar discernimento para mim, para você, talvez de uma forma diferente para você, para mim também diferente, talvez não, ele sempre faz assim. Então, Jesus, ele vai falar conforme a situação que nós estamos passando, ou conforme a situação que ele quer falar com alguém. Amém? Então, a Pedro, ele ali, o que estava dentro? Era a fé, a incredulidade. Né? Jesus falou, homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Eu estava bem aqui, né? Por que tu não veio quando eu te chamei? Quando tu falou que tu queria vir, por que tu não veio? Tu pediu para vir, foi tu que pediu para vir, por que tu não veio? Né? Então, Jesus, ali, queridos, ele vai imediatamente pegar na mão de Pedro. Ele não vai deixar o discípulo dele submergir, porque ainda há um pouquinho de fé dentro dele. Jesus fala que ainda que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, queridos, porque Pedro ainda tinha fé. Era uma fé pequena? Era, mas o Senhor Jesus vai nos ensinar sobre o grão de mostarda também. Amém? Em nome de Jesus, queridos, uma palavra muito abençoada para as nossas vidas nessa tarde. Eu quero agradecer e engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que diminua eu e que cresça ele sempre na sua presença, queridos. Em nome de Jesus, eu compartilho essa palavra com você, que venhamos a olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo, olhar para a sua palavra, olhar, queridos, ao nosso redor, olhar para o que está acontecendo, né? Que tudo que está acontecendo, que você venha olhar e que você venha reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Que você venha olhar, né? Que você venha permitir que o Senhor ele venha falar ao teu espírito, que ele venha falar através da sua palavra, através de um profeta, através seja de quem for. O Senhor ele usa quem ele quer para falar com você. Então só basta você permitir que ele entre no seu coração, porque ele já está bem aí. O Senhor fala lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Então, queridos, abre o teu coração para o Senhor Jesus. Você que ainda não se converteu, você que ainda não confessou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e único e suficiente Salvador da sua vida, trate de aceitá-lo. Trate de recebê-lo no teu coração, para que ele venha transformar a tua vida, transformar o cenário da tua vida, transformar a tua família, a tua casa, o teu lar, restituir, queridos, restaurar a tua vida, o teu casamento, restaurar a tua saúde, restaurar todas as áreas da tua vida, porque só Jesus faz isso. Amém? Restaurar principalmente a tua vida espiritual, curar a tua alma. Amém? Curar tuas feridas do passado, curar todo aquele sentimento que está sobre a tua vida, que tu olha para um lado, olha para o outro, ninguém pode te ajudar. Só Jesus Cristo de Nazaré. Só o Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar até aqui 2 versículos aqui, que está no Salmo 118, que diz assim: o Senhor Deus, ele me deu esse versículo enquanto eu estava
num momento de aflição na minha vida. Um momento que eu estava buscando pelo homem. E Jesus estava me lembrando ali, calma. Quando tu começou, foi só nós dois. Por que agora tu quer buscar no homem? Então, eu estava passando por um momento muito atribulado. E aí, quando eu fui, querido Senhor, Ele me deu essa palavra aqui, que eu vou deixar para você também, que diz assim no Salmo 118, no versículo 8 e 9, diz assim, ó: é melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. Amém? É melhor confiar no Senhor do que pôr sua confiança nos príncipes. Versículo 8. É melhor confiar no Senhor do que pôr a confiança no homem. Então, às vezes, nós colocamos a nossa confiança nas pessoas. Nós colocamos ali a confiança, mas o fulano é ele que pode me ajudar. Mas o fulano é meu tudo. O fulano é o meu porto seguro. O fulano é quem me ajuda, quem me sustenta. Não, queridos. Aqui não é assim. A palavra do Senhor está nos dizendo, Ele nos diz assim, é melhor confiar no Senhor do que colocar a nossa confiança no homem. Amém? Então, a partir desse momento, queridos, eu entendi o que Deus ele estava falando comigo. Por que que agora tu busca no homem? Né? Então, o Senhor, ele falava para mim, queridos, isso. Por que que agora eu estava buscando confiar no homem e não no Senhor? Então, o Senhor, queridos, ele é maravilhoso demais. O Senhor, ele nos dá a resposta na sua palavra. A palavra do Senhor, queridos, é vida para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que nós venhamos colocar a nossa confiança nele, não no homem. É claro, queridos, que Deus, ele vai enviar, sim, pessoas para nossas vidas, pessoas muito abençoadas. Ele enviou muito para a minha vida. Mas dentro, queridos, tem tanta situação, queridos, que nós temos que colocar a nossa confiança no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque eu te digo uma coisa, que só quem cura, só quem liberta, só quem salva é o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Amém? Eu deixo essa palavra para as nossas vidas nessa tarde. Aqui, queridos, nesse Salmo 118, versículo 8. Amém? Então, nós finalizamos o capítulo 13 e o capítulo 14. Aliás, o capítulo 14 e o capítulo 15. Não, é o 13 e o 14. Então, o próximo será o 15 e o 16, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, ele continue a abençoar o seu dia. Amém? Que ele abençoe a tua noite, abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz.